Justiça Seja Dita, um podcast que cria diálogos entre políticas públicas, poderes e cidadãos. Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Justiça Seja Dita, o seu podcast que dialoga sobre políticas públicas. Olá, Luciana. Oi, Priscila, tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente recebe aqui o nosso convidado, Marco Antônio Rodrigues, que é procurador do Estado, advogado e professor de processo civil na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e que durante alguns anos presidiu foi procurador-chefe, da Procuradoria de Métodos Adequados de Solução de Controvérsias e Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado, a nossa querida CASC, não é isso? Boa tarde, Marco Antônio. Olá, Priscila, olá, Luciana. Uma alegria poder estar aqui com vocês no podcast, com o pessoal que também está nos assistindo. E realmente eu fiquei aí por 3 anos chefiando a Procuradoria de Métodos Adequados, uma jornada maravilhosa dentro da consensualidade, né? E que é uma nova realidade dentro da administração pública. Ah, bacana. E aí, então, aproveitando esse gancho, conta pra gente como é que a consensualidade, toda essa ideia, que é um pouco... que se afasta um pouco, da dualidade do ganhador e do perdedor do processo judicial, Como é que a consensualidade chegou na sua vida e como que você aplica ela no seu dia a dia? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque a consensualidade, desde 2005, mais ou menos, eu, na época, estava advogando, ainda não era procurador do Estado, e a gente tinha um cliente com quem a gente trabalhava, que é grande litigante, e ele estabeleceu metas de êxito para acordos de valores muito maiores do que pagamento de processos usuais. E a gente tentava fazer ali os acordos dentro do escritório e via como as pessoas saíam mais satisfeitas. Então, naquele momento, ali eu, muito pouco tempo de formato, já vi, olha, isso dá certo. E, ao mesmo tempo, a gente vê como muitas vezes, até pelo sistema de justiça com muitos recursos, quase 80 milhões de processos no país, naturalmente é muito mais difícil que as coisas consigam andar num tempo tão célere como o acordo pode ser obtido. E aí, como processualista, veio todo o estudo do processo para o Código de Processo Civil de 2015, E a gente teve a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que já deu um recado muito importante de política pública, de tratamento adequado dos conflitos de interesses. Isso informou bastante aquele projeto do Código de Processo Civil e, nesse contexto, eu comecei a estudar porque já estava na Procuradoria, e olha, isso pode ser uma realidade dentro do Estado. Por que o Estado tem que, eventualmente, contestar sempre o mérito das ações se ele está errado? Se ele estiver errado, eventualmente, veja, não é que esteja sempre errado, mas há casos em que eventualmente está, será que o acordo não é um meio mais célere e mais adequado para o interesse público? E interesse público aqui, a gente tem que pensar que a gente tem múltiplos interesses públicos. Então, o interesse seja pecuniário, solução do litígio, a solução do litígio, e que protege a sociedade, também protege, imaginem, uma família que sofreu com problema de bala perdida, responsabilidade civil do Estado, receber ali uma indenização, Tem o interesse público de resolver o conflito, como a Luciana colocava, o interesse financeiro, reduzir acessórios de condenação. Então, a gente tem aqui vários interesses que poderiam ser resolvidos. E aí comecei a estudar esse assunto, comecei a escrever sobre o assunto, e aí veio o convite para ir para a CASC e começar a desenvolver a política pública de consensualidade no Estado do Rio. Não, e uma questão interessante, aproveitando esse gancho, é que Marco Antônio tem um livro maravilhoso, A Modificação da Causa do Pedir e do Pedido. E uma das questões que ele levanta no livro é que quando você está num ambiente de negociação, às vezes até dentro do processo judicial, você consegue ampliar a cognição, se as partes nesse sentido concordam. Então, imagina assim, que mesmo lá na Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, então a Câmara é chamada, o Estado junto com a parte vai sentar para tentar compor um litígio que eventualmente... Se num processo judicial com uma estabilização de uma demanda, uma determinada questão poderia não ser trazida aos autos e continuaria aquele estado de conflito entre as partes, Então, eu acho que a negociação permite
abranger todas as questões pertinentes àquele litígio, você não acha? Você tocou num ponto, Luciana, que é muito verdadeiro, porque vou dar até um exemplo, e agradeço aí as gentis palavras sobre meu Não, livro. livro maravilhoso. Obrigado. Professor Marco Antônio, autor de livro, para quem não comprou, vale a pena. Modificação Maravilhoso. da causa do pedido do pedido. Isso aí. Obrigado, gente. E veja, tem um caso muito interessante, e como é público, posso aqui comentar. Veja, havia 4 ações civis públicas discutindo a adequação do Estado do Rio à Lei Brasileira de Inclusão. E por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão ela procurou ampliar a autonomia das pessoas que tenham deficiência, né? Porque se elas tiverem ali a possibilidade de atuar, ainda que com uma autonomia parcial, que isso lhes seja dado como aspecto de sua dignidade. E aí havia ações judiciais, começamos a fazer mediação com o Ministério Público, processos, vejam, né, é o processo estrutural para mudar a realidade, então, várias mediações, e havia alguns casos ali, havia alguns centros que eram abrigos, né, porque o que a lei procurou fazer? Trocar o abrigo, que a pessoa ficava ali dentro, por residência inclusiva, que estimula a pessoa a ter uma atividade fora, que ela possa viver com plena dignidade. E a gente conseguiu, ao longo da mediação, trazer exatamente esse exemplo que a Luciana trazia, trazer outros centros desses, que é os populares abrigos, né, para dentro daquele conflito, evitando uma ação, uma nova ação civil pública que iria discutir aqueles casos. Essa possibilidade de ampliação do objeto do litígio, né, ainda mais em litígios estruturais, porque os atos administrativos são muito dinâmicos. Então, já no âmbito do processo judicial, quando inicia a ação, o estado de coisas é um. Ao longo da demanda, esse estado de coisas vai ser modificado. Sim. Então, se você fica ali engessado na estabilização da demanda, você deixa de resolver o conflito por inteiro. Exatamente. Por exemplo, você tem uma ação civil pública em que se pede a lotação de médicos, enfermeiros ou insumos, etc. e tal. Ao longo da demanda, isso pode estar sendo suprido, né, ser suprido pela administração pública, mas outras deficiências venham surgir naquele hospital. Então, você pode aproveitar aquele mesmo processo, principalmente, né, o Marco Antônio fala isso, quando as partes aceitam a modificação da causa de pedir, não teria por que o Código vedar isso. Né? Porque você amplia o litígio que ambas as partes concordaram para resolver ele por inteiro. Ficam só partes de um grande litígio resolvido. Né? Eu acho muito isso, concordo totalmente com vocês, porque a gente tem que pensar que o processo ele tem que ser julgado, eu costumo dizer, a atualidade da demanda. Né? O conflito ele nasceu de uma maneira, mas ao longo do tempo ele vai mudando e a gente tem que ter a solução porque ele é de verdade, senão aquele serviço jurisdicional para a parte ele não vai ter sentido ou ele vai ser ineficiente porque não tratou de tudo. E, nesse contexto, essa autonomia dos sujeitos de buscarem resolver o conflito juntas ou de trazer, vamos trazer mais este ponto para dentro do processo judicial para tentar resolver todo o conflito, a gente tem que prestigiar essa autonomia da vontade. Mas vocês acham que essa autonomia tem que ser... as duas partes têm que estar alinhadas, têm que concordar? Ou, por exemplo, no caso, vamos falar de ação civil pública, que é a questão da política pública aqui do podcast, né? Numa ação civil pública, você tem um autor, que pode ser a Defensoria, o Ministério Público, e aí, para uma determinada providência do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, enfim. Será que o Poder Judiciário, nesse processo complexo, nessa demanda estrutural, ele pode, de alguma forma, intervir para provocar essa mudança da causa de pedir, mesmo que uma das partes não esteja muito tendenciosa? Ou aí a gente já volta para aquele modelo clássico do processo em que o juiz precisa decidir, e aí a decisão tem aquele poder do judiciário. Caráter impositivo. Caráter né? impositivo, Olha, acho bem interessante isso, porque, teoricamente, a gente teria, olha, o autor aqui, ele é o dono da ação, entre aspas. Ele escolhe o que ele vai pedir, né? Mas
nesse tipo de ação civil pública em que, veja, há um interesse coletivo em jogo, eu acredito cada vez mais, porque a mediação, a consensualidade, elas são altamente transformativas. Eu costumo dizer, gente, que a mediação muda a vida das pessoas, porque a gente sai no mínimo daquele procedimento de mediação sabendo mais sobre o conflito, entendendo mais sobre o outro e pelas razões as limitações do poder executivo, no caso, né? Exatamente. E eu acho que, por exemplo, nesses processos, qual é o papel do magistrado? Claro, o magistrado ele é o diretor daquele processo, vai ter que julgar eventualmente, mas eu acho que nesses processos, mais e mais, eu vejo como é importante o papel do magistrado que estimula o diálogo para a construção de soluções. Porque, por exemplo, imagine só, Priscila, um processo, uma ação civil pública para discutir, né? Vamos pegar o exemplo da Luciana, por exemplo, lotação agora das crianças nas escolas. Ora, imagine o judiciário alterar lotações das escolas. Como é que o magistrado, por mais dedicado que seja, ele tem como avaliar ali, por exemplo, qual é a localidade que fica melhor para aquela criança estudar? Ele não tem nem os elementos, né, que o gestor gestor público nem tem, ele né? tem uma visão macro da administração, né? Ele está atuando ali muito episodicamente, muito Sim, naquele caso concreto, né? E talvez uma razão que o gestor traga, ou que, no caso aí do processo judicial em que o Estado do Rio de Janeiro é parte, a Procuradoria do Estado vai trazer razões para demonstrar aquela história da teia de aranha, que uma providência nesse processo pode afetar uma outra conta, um outro problema que está sendo resolvido, né? Se eu determinar que esse hospital seja construído até o final desse ano, eu não vou ter verba para pagar mais nada no Estado. Será que isso é razoável? Né? E não tem que ser ponderada. Pode haver essa ponderação de valores? Não, eu acho até. No processo, vocês acham? Não, eu acho que tem que haver, não sei se o Marco Antônio concorda comigo, que o diálogo, inclusive, em litígios estruturais, ele evita uma grande crítica que o judiciário sofre, que é a violação da separação entre os poderes. Então, até que ponto um juiz pode atuar como administrador e determinar a administração que faça isso ou faça aquilo, quando ele não conhece como um todo, né, a gestão de um estado, de um município, enfim. O outro lado é não deixar a sociedade, o cidadão, às vezes, à mercê de uma inércia administrativa. Então, o diálogo é que vai permitir o ajuste entre o que deve ser feito, o que poderá ser feito, Sim. quais são, né, as limitações financeiras. É aquele reserva do possível. Reserva. Não, e eu lembro, né, Marco Antônio, que tem uma lei que ainda não foi ainda publicada, né, mas um projeto de lei da ação civil pública, ela já determina, em um de seus artigos, que o processo estrutural seja encaminhado através desse diálogo, vai se transformar numa norma jurídica. Isso é que eu acho interessante. E é muito importante, né, Luciana? Vou dar um exemplo aqui, né, para o pessoal que está assistindo a gente, que talvez vocês tenham visto na mídia, que eram as ações civis públicas que foram propostas logo no início da pandemia para obrigar o Estado a, em 5 dias, reestruturar todo o sistema de abastecimento de água e esgoto de todas as comunidades do Estado do Rio. Como fazer isso em 5 dias? Vejam, se estamos falando de localidades em que vamos ter que fazer obras gigantescas, inclusive com questões geográficas, né? Como levar água lá em cima em 5 dias ou criar um sistema de esgoto, uma obra na casa de qualquer pessoa. Não vai durar 5 dias. Claro. Né? E o que dirá fazer isso? Fora outros obstáculos, por exemplo, né? Tem a DPF 635 que coloca regras para que haja o ingresso de agentes públicos nas comunidades. Havia questões também de estruturais, agora estruturais físicas, porque muitas dessas localidades não há espaço para passar com um caminhão. Então, como levar os materiais para fazer a obra? Né? Então, vejam, é a tipificação em que aquele pedido, sabe-se que não tem como ser aceito da forma como está, mas, ao mesmo tempo, tem que se dar a tutela à saúde das pessoas também. Mas qual é o melhor espaço para isso? O diálogo, né? Sim. Mas eu acho que a importância das ações civis públicas, a despeito dos pedidos que são formulados, né, aí tem realmente esse mérito, é trazer a administração para esse diálogo, que infelizmente a gente constata que às vezes há uma inércia, né, há uma violação de determinados direitos fundamentais, e a ação civil pública vai permitir que a administração, obviamente, possa demonstrar as dificuldades, mas comece a agir, né,
numa determinada situação mais emergencial, que obviamente que o gestor ele tem, né, ele tem que cuidar de vários assuntos emergenciais ao mesmo tempo. Então, a importância da ação civil pública é poder trazer o diálogo entre os poderes para mudar um estado de coisas. O juiz aqui como um incentivador, até pensando agora nos métodos consensuais, né? O juiz aqui praticamente como um mediador nesta questão, mais do que aquele que vai impor a solução, né? Exatamente. Eu acho que é um modelo procedimental que tem que ser adaptado a esse tipo de litígio que envolve a execução de política pública, porque não é binário, como o Marco Antônio comentou, né? Não é binário, não é um perdedor e um vencedor, você tem múltiplos interesses ali ao mesmo tempo. Como você lida com esse processo judicial? Porque também traz uma responsabilidade muito grande ao juiz, que não é o administrador, ele decidir sobre uma questão sobre a qual ele não tem expertise no assunto. Mas também tem uma situação emergencial que tem que ser resolvida. Como é que se compõe isso? Como é que se pode, né, como é que o magistrado pode ajudar, né, na solução de um conflito como esse? Aí sim, eu acho que é um mediador. Há um juiz federal, eu não quero falar assim o nome dele, que eu tenho medo de errar o nome dele, que eu não estou me lembrando com certeza, mas ele fala muito bem que é sair da cultura do litígio, né? Você ir para mediação. E da minha experiência, eu constato que a maior parte das vezes, ou o Estado ou o município, eles não contestam efetivamente. Né? Eles normalmente o que eles alegam é assim, olha, nós não podemos agora fazer essa obra ou lotar esse hospital de funcionários. Eles trazem o quê? Uma dificuldade na execução daquela medida. Não há uma contestação verdadeiramente. Então, tanto que o professor Sérgio Cruz Arenharte, acho que ele é procurador da República também, se não me engano, ele fala que é um processo que anda que se movimenta através de decisões em cascata. A cada audiência é uma decisão que se toma, são metas que são estabelecidas junto com a administração, aí aquelas metas são cumpridas, outras vão surgindo. Por isso que você sai dessa cultura da sentença, né? Porque você tem a mescla, né, do conhecimento e execução já ali. Porque a execução já vem ocorrendo, então você tem um sincretismo dos dois. E uma efetividade, né? Porque se a gente parar para pensar no exemplo lá da água do esgoto, é óbvio que, acho que é unanimidade entre todos os cidadãos e que todos acham que todos os brasileiros deveriam ter acesso a esgoto, a saneamento, a água. Só que quando vem uma decisão judicial de cumprimento em 5 dias de uma questão de estrutura, como o Marco falou, que demora, sei lá, meses, anos para ser resolvida, né? Como cumprir? O juiz fez a parte dele dentro do modelo, né, emoldurado de processo. E o Estado não vai conseguir cumprir, mas talvez se fosse um método consensual ali, talvez fossem estabelecidas metas, tantas casas atendidas em tanto tempo, e aí haveria um acompanhamento daquele cumprimento, daquele acordo ou daquela, né, providência, talvez. Aliás, queria até pegar o gancho da Luciana, justamente da controvérsia e da complexidade, e começar a falar um pouco da CASC também, né? Aliás, das soluções de litígios ou de consensualidade no âmbito administrativo do Estado do Rio de Janeiro e sobre prevenção de litígios, também para evitar que, né, se cheguem com esses problemas. Que a gente poderia ter resolvido dialogando no âmbito da administração pública. Conta um pouco para a gente do funcionamento da CASC, que também temos uma outra Câmara no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a Defensoria Pública para questões de saúde, não temos? Isso mesmo. Então, vamos até colocar na cronologia das duas. Sim. A primeira das câmaras que surgiu aqui no Estado foi a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. E ela foi um projeto que, inclusive, foi finalista do Prêmio Novari e que tem tido um êxito muito interessante. Vejam, ele não é propriamente não é uma Câmara propriamente para acordos, embora a gente tenha feito um projeto piloto ano passado com um tipo de moléstia oftalmológica. Mas é um espaço que evita milhares e milhares de ações judiciais. Por quê? Porque aí a gente volta para a questão da cultura que vocês duas colocavam.
Porque, no fundo, o que a gente precisa muitas vezes é da mudança cultural. E até depois vou até comentar um pouquinho do que eu vi, né, ao longo desses 3 anos acontecendo de mudança cultural. E as pessoas ali, então, elas têm a informação, por exemplo, olha, não é esse medicamento que o seu médico prescreveu, nós não damos, mas há o equivalente terapêutico que ele está aqui, você pode receber. Então, as pessoas muitas vezes também elas vão ali porque elas não sabem como obter um agendamento de um exame, de uma cirurgia. Então, isso evita milhares de ações judiciais. Então, veja, é um mecanismo ligado à prevenção de litígios, como você muito colocava. Interessante, bem legal, né? Eu acho uma experiência assim, muito legal. E esse ano, ano passado, a gente fez um projeto para fazer acordos contra uma moléstia e junto com o judiciário, porque o judiciário aqui como um parceiro, porque precisava do diálogo. Muitas vezes ali a pessoa dizia que não podia ser o medicamento X. E aí, ali naquele ambiente de diálogo, olha, mas então liga para o seu médico, checa se esse remédio aqui que o Estado tem pode ser para o seu tratamento. Isso na Câmara, acontecendo uma sessão. A gente fez em parceria com uma vara federal, e aí a juíza federal ficou ali junto com a gente, até para qualquer coisa, ela também estimular aquela coisa, né, a mudança de cultura e o magistrado como um incentivador aqui do diálogo também. Contagiando, o exemplo contagia, né? Exatamente, o exemplo contagia. E aí, em 2016, veio um decreto na esteira do Código de Processo Civil que estabeleceu o dever de os estados e as pessoas políticas, né, criarem câmaras de autocomposição. Foi criada a CASC. E, na época, até como Câmara de Solução Administrativa de Resolução de Conflitos. E aí, tanto que o nome depois mudou para Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. E porque, no fundo, não necessariamente a gente está ali brigando, querendo que seja uma briga. Até no nome, né? Pra gente já começar a mudar o mindset é importante, né? Não Exatamente. constar a palavra conflito, ringue, né? Tirar essa ideia de ringue, né? É pra gente estar junto ali, trabalhar junto, né? E eu acho que veio a Câmara, mas de início muito poucos processos. E aí, em 2020... houve uma preocupação da Procuradoria do Governo, olha, vamos começar a estimular a consensualidade aqui e a mudança de cultura, ela depende, né, de estímulo, que todo mundo esteja remando do mesmo lado e a gente fazer a propaganda correta, então assim, né, propaganda em que sentido, olha, eu estou vendo que esse caso aqui, a resolução binária não vai dar certo, olha, vamos trazer para conversar e... por exemplo, os casos com o Ministério Público, aqui pensando nas políticas públicas, né? Sim. Todas as conversas, todos os casos que a gente trabalha com eles, é sempre no espírito, olha, a gente está aqui para a gente construir junto essa solução. Porque nós estamos todos, e é o papel do mediador também, né? Eu como mediador falo, olha, o que a gente tem que aqui junto é resolver com vocês. Então vamos sentar, vamos juntos construir um plano de ação que seja factível para o Estado e que também faça sentido para o Ministério Público ou para a Defensoria. E com isso evita até o ajuizamento de demandas, né? Evita ajuizamentos, ou né, também suspende processo para a gente resolver. E é fantástico como a gente vê ao longo do tempo, né? Porque também é aquela coisa, às vezes a mediação a gente tem que, na teoria da negociação, tem aquela coisa a visão do túnel e a visão do camarote, né? Às vezes a gente tira aquele óculos dali de dentro e coloca o óculos de fora e a gente vê, olha, como as pessoas mudaram aqui dentro. Às vezes aquela pessoa que chegou sem querer fazer o acordo ou porque não acreditava naquele método, ela no final, ela já abraçou a causa e está com todo mundo ali junto. E o que é no final, assim? Quantas sessões mais ou menos tem que acontecer? Porque eu queria confessar aqui para vocês, participei de uma... de uma audiência na CASC como convidada, porque tinha um interesse envolvido, tinha surgido a partir de uma demanda do governo, do Estado, e acabei indo acompanhar. E realmente tem que ter assim, um espírito praticamente de Gandhi, né? Assim, o mediador ali, Marco Antônio era o mediador, e o que eu vi ali eram 2 pessoas parecendo assim, se a gente pudesse fazer uma figurinha, uma onomatopeia, sei lá, deles, eles iam estar de braços cruzados e de costas um para o outro.
Porque tudo que eles não queriam naquele momento era compor. E aí você já viu pessoas que chegaram na primeira sessão com esse comportamento, depois de X vezes de conversa, chegar a algum acordo? Olha, eu tive um caso, esse caso, né, que Priscila trazia, um caso emblemático, porque as pessoas não queriam fazer acordo. Não queriam. E de um lado, né? Ainda estavam com raiva da gente que colocaram elas duas ali sentadas. Ainda era esse problema, né? Porque uma das partes estava com uma decisão judicial que lhe era favorável e, no fundo, estava tentando fazer um acordo. A proposta dela envolvia algo que o Estado não iria aceitar porque que violava uma lei. Uhum. E, ao mesmo tempo, então não aceitava conversar, e o outro lado já estava também com o pé atrás, porque via que a proposta era inaceitável. Então, é tentar ir desconstruindo aquelas posturas, né? Usando técnicas de negociação. Mas teve um caso muito interessante, que era um problema da década de 80, que o Estado tinha, e envolvia ainda a privatização, uma das privatizações, e colega que veio falou, Marco, na primeira sessão falou, era sessão online, então no microfone, falou, olha, Marco, eu tô vindo só porque vocês insistiram muito, porque eu acho que não tem a menor chance de a gente resolver isso aqui. E aí na hora, né, aquele banho de água fria que todo mundo toma, né? E aí eu falei, olha, não, calma. Vamos começar a conversar sobre o caso para a gente tentar enxergar quais são os problemas e pode ser que surjam soluções. E aí foi até o que Priscila colocava, né? Mas quantas sessões são necessárias? Depende muito da complexidade da questão. Então, esse caso era muito complexo, precisou até de uma alteração registral, que fosse feita toda a comprovação para fim de alteração registral. Então, a gente deve ter feito, nesse caso, por exemplo, quase 10 sessões de mediação ao longo do tempo e precisou de um espaço de tempo relativamente grande, porque tinha que ter alteração registral, etc. Mas foi ótimo. Quando acabou, até esse meu colega falou, olha, realmente a mediação ela é fantástica. E é isso, né? Eu acho que é a gente tentar quebrar um pouco, às vezes, as nossas pré-compreensões, porque todos nós temos as nossas pré-compreensões, né? Cada um sente e percebe de acordo com o que já viveu, né? E fazer justiça no conflito pra gente, né? Desde sempre. Não, e parece que é uma questão assim, interessante numa mediação, tanto extrajudicial como judicial, é você mostrar para as partes ou a fragilidade dos argumentos ou a fragilidade probatória. Porque às vezes a parte chega ali assim, não, porque não sei o quê, tal e tal. O senhor tem como provar isso? Tem como provar, porque não adianta a gente falar, a gente tem que saber provar. Eu sempre dizia o seguinte, olha, a gente só deixa de fazer um acordo, isso agora saindo do âmbito de ações que envolvam a fazenda pública, né, em qualquer ação. A gente só deixa de fazer um acordo quando a gente tem certeza plena dessa vitória. Porque há uma fragilidade, às vezes, de argumentos e uma fragilidade probatória. Aí você começa a pontuar, claro, né, de uma forma gentil, mas a pontuar as deficiências dos dois lados. Será que vale a pena não fazer acordo? Olha, então se você fizer acordo, tal e tal. Então, eu acho assim, como o Marco Antônio, né, do que eu conheço, o Marco Antônio de algum tempo, ele tem esse talento, que é um talento que a pessoa tem que ter de mediação, porque é você saber ouvir, você saber dar um corte, que não deixa de ser uma coisa meio que tem um pouco a ver com a psicologia, né? Sabe, porque as pessoas ali, elas chegam com raiva, elas chegam com, né, com os seus prejuízos, né? Ah, tem razão, não sei o quê, tal. A emoção, às vezes, suplanta a razão, né, a emoção, fala. Eu tive assim, uma questão interessante, não foi com o Marco Antônio, foram com outros procuradores do Estado, excelentes também, que era o repasse do percentual da saúde para o Estado. Não sei se você se lembra que Lembro. Uma época que não havia condições de fazer o repasse previsto em lei. Então foi uma audiência grande, com a participação do governador, dos secretários, tal e tal, enfim. E foi interessante que se discutiu objetivamente a reserva do possível. Ali foi mostrado por que não poderia realmente se dar cumprimento, né, ao que dispõe a Constituição, tal e tal, enfim. Mas foi interessante, eram todas as partes envolvidas, então é um contraditório dinâmico, né? Dinâmico, porque não está ali escrito, as pessoas, é mais genuíno. Então, é claro que todo mundo, né, todos os participantes colocaram seus pontos de vista e tal, mas
assim, fluiu com tranquilidade, chegamos a um acordo ali para estabelecer o que era possível cumprir. Porque isso também, vamos supor, se impusesse o cumprimento dos 12% naquela situação, ia se deixar de pagar o funcionalismo público, ia se deixar de pagar uma contratação de uma empresa que, por sua vez, gera empregos, porque não vai ter discurso disponível para pagar aquele contrato. Então, eu acho que por isso que a Priscila falou da teia de aranha, né? Que a administração pública é uma teia de aranha. Você mover uma teiazinha vai... É verdade. Aquilo vai... Reverbera, né? Reverbera. Então, Reverbera. assim, eu acho que a gente ter, principalmente em ações que envolvem execução de política pública, esse diálogo é fundamental. Mas nesses casos individuais também. Mas eu acho que concordo, Marco Antônio, que tem que ter não sei, um talento, né? Ter um jeito, acreditar na mediação, né? A própria pessoa que é o mediador, acreditar, ter paciência de ouvir, não, peraí, vamos agora ouvir a outra parte, tá? Eu acho que vai tem que fazer mostrando os algum dois tipo lados. de espiritualização suprema, superior, porque, gente, é porque assim, as pessoas quando elas estão com o fígado na hora de falar, ao invés da razão, às vezes falam absurdos, né? Sim. Imagina como que você vai falar, não, calma, só um momento, vamos pensar aqui melhor. Tem técnicas, né? Você falou aí alguma coisa de técnicas de negociação, você fez algum curso, fez faculdade de psicologia. Até tenho vontade de fazer faculdade de psicologia. Mas eu acho que já é da natureza dele, uma serenidade. Você já vê ele falando, né? É legal ouvir isso que a gente não se reconhece, né? Quem olha que fala pra gente. Não, aquele dia você, gente, manteve a calma. No dia lá de todo mundo de braços cruzados, manteve a calma. Eu saí de lá, assim, tranquila, mas não pelas pessoas, mas por causa do Marco. Porque, assim, por mais duro que fosse aquele momento, ele tentou sempre, a cada manifestação, tentar ver o copo meio cheio e não meio vazio, justamente no caminho da composição. Mas se acontecesse isso, será que a gente poderia? Será que a gente conseguiria? É porque o mediador, né, ele dá o tom. Eu acho até assim, o tom de voz, a forma como fala, serenidade. Ajudar a acalmar as pessoas também, né? A gente ter... É claro que às vezes, assim, pode ser que uma ocasião ou outra, felizmente foram muito poucos os casos. Às vezes a gente precisa, né? Por exemplo... Ser mais firme. Ser mais firme. Assertivo, talvez. Nesse caso mesmo que a Priscila comentou, numa sessão seguinte... Eu falei para eles, olha, ou vocês vão aceitar, começar a conversar, ou eu vou encerrar por aqui e vai ser ruim, muito ruim para os dois lados. E aí, eles, não, a gente quer conversar. E aí que bom, não fiquei sabendo. Mas conta do curso, a gente estava falando se você fez algum curso de técnica de negociação. Eu fiz o curso de Harvard de negociação lá. Do programa de negociação deles, e eu fiz na Harvard Kennedy, que é escola de governo, então é um curso mais focado em negociação e administração pública. Que ótimo. E lá é que tem essa cultura, né, dos hard cases, sim, né? A gente importou de lá o processo estrutural. A gente importou de lá, então os cases que a gente fazia em sala envolviam muito isso, e eu fiz... Em 2018, 2019, um LLM na King's College de Londres, de Dispute Resolution. Eu queria muito, na época, eu acho que é muito importante ter uma experiência de common law para entender um pouco mais dessa cultura da resolução de conflitos. E aí eu tive uma disciplina lá, eu tive algumas disciplinas ligadas a métodos consensuais, e uma foi de negociação com o Bruce Patton, que é um dos autores do Como Chegar ao Sim, que eles levaram de Harvard para lá. E, assim, aí foi fantástico para aprimorar um pouco mais. E aí, por exemplo, aí eu tive curso, mais uma coisa que entra num ponto que o Luciano colocava. Eu tive aula de métodos de tomada de decisões, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem aquela preocupação. E, claro, acho também que a gente está mudando o sistema de precedentes, né, que está trazendo mais segurança jurídica para avaliação, mas as pessoas lá avaliam percentual, gente, de chance de êxito. Que entra um pouco no que o Luciano falou, que a pessoa entra no conflito. Demanda, porque eu tenho esse argumento. Mas meu direito. É meu direito, mas eu não avaliei qual é a chance daquele meu direito ser acolhido, né? Aquele seu cliente do escritório que você falou que pagava pelos acordos, era uma empresa multinacional? Era um banco. Então, se você parar para pensar, geralmente as empresas multinacionais, elas acabam provocando os advogados brasileiros nesse sentido. Porque era banco
que vinha de fora. Porque já estão isso. acostumados com esse tipo de parecer, de posição. Porque é isso também, o empresário, às vezes, né, numa demanda de consumo, por exemplo, ele não dá nem aí para ele ter razão, para ele não ter razão, ele quer diminuir o estoque de problema dele. Então, para ele fazer acordo, às vezes é interessante, porque diminui lá no passivo dele quanto que ele tem, que vai diminuir o número de lucro que ele vai dar para os acionistas. E por aí vai, vários efeitos em ter demandas, né, ajuizadas contra si. Sim. E aí, voltando lá então para Harvard, aí você teve a aula com um professor maravilhoso do livro. E sabe, você tocou num ponto, você falou da cabeça do empresário, né? É. Que talvez falte um pouco isso também quando a gente pensa em todos os players, né? Quando vão tentar fazer um acordo. Às vezes, veja, o acordo pode ser bom para você, independentemente se para o outro, o acordo é ótimo. Se o acordo é bom para você, dentro das suas avaliações, se você se preparou, estudou o caso e viu que aquilo faz sentido, tá ótimo. Né? Às vezes, por exemplo, imagina um acordo para definir o valor de uma empresa. A pessoa quer receber, para ela faz sentido receber 1 milhão. E qualquer valor acima de 1 milhão tá bom para ela. O outro que vai comprar acha que ela vale muito, porque avaliou e estima mais dela. Então resolveu pagar 3. Ora, Tá todo mundo feliz, tá todo né? mundo feliz. Não necessariamente alguém perdeu, alguém ganhou. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou aqui, sabe? Então, falta muito isso, eu acho que na nossa cultura. E isso está sendo construído, né, aos poucos, eu acho, aqui no Brasil, sabe? Não, e essa chance de êxito interessante, por exemplo, assim, saindo um pouquinho do litígio com a administração pública, você vai arbitrar dano moral, por exemplo. Só um minutinho, como professor de processo civil que estudou fora do Brasil no Common Law, a gente pode sair um pouquinho, né? Eu acho que a gente deve, né, Lu? Com certeza. Mas, assim, por exemplo, no arbitramento do dano moral, né? Eu acho que é interessante quando você mostra para, sei lá, quero 10 mil reais, mas olha, toda a jurisprudência se inclina, em casos como esse, para arbitrar 5 mil reais. Então você mostra ao litigante que ele não vai alcançar aquele êxito. Olha, você vai demorar mais a demanda, você vai recorrer. Claro, pode eventualmente cair numa Câmara e o relator arbitrar um valor maior, mas se o senhor examinar a jurisprudência dominante, o senhor não vai conseguir esse êxito. Então, eu acho que esse tipo de ponderação ela é importante no acordo, porque a pessoa sai daquele sonho, daquela coisa emocional dela, tal, para a racionalidade. Olha, o que se dá normalmente é isso. O senhor com isso está administrando o seu tempo melhor, você vai receber esse valor mais rápido, porque, obviamente, se o senhor consegue um arbitramento maior, vai ter uma interposição de recurso, né? Depois vai ter uma execução, melhor dizendo, um cumprimento de sentença. Eu acho, né? Eu acho que, sabe, o advogado, né? Ele poderia ter essa forma de comunicar com o cliente, né? Sim. De explicar para ele o que significa esperar essa demanda terminar. Que são os precedentes que o Marco Antônio falou, que devem ser observados. E isso que vocês estavam colocando, eu gosto muito das mediações, porque um dos elementos para um acordo de sucesso, seja para uma parte, seja para outra, são os critérios que são usados para a definição do acordo. Então, eu sempre tento colocar para as partes, olha, mas quais são os critérios aqui que estão fazendo o senhor achar que este é o valor correto? Vamos tentar entender aqui juntos, já entra um pouco da história da psicanálise, né, que a gente conversava antes, que e da própria psicologia. Bom, mas vamos destrinchar esta teia aqui para a gente entender por que isso. Porque a pessoa pode, na hora que ela for avaliar, ela pode chegar e não, acho que esse valor é porque eu acho que eu mereço. Né? Não, mas espera aí, será que, né, dentro do que a gente tem de critérios objetivos, os parâmetros da jurisprudência para situações como essa, faz sentido esse valor, né, como nesse caso de arbitramento de dano moral? Então, eu acho que a gente pensar em critérios legítimos, a gente conseguir avaliar os interesses também, acho que é muito importante, porque as pessoas elas são muito presas a posições. E seja nas relações particulares, seja às vezes nessas relações política pública, às vezes o autor da ação coletiva está muito preso na posição do pedido que ele fez. E eu costumo dizer muito, olha só, numa mediação, na realização de um acordo, a gente tem que se desapegar do que a gente pediu.
A gente tem que olhar para o interesse, né? Aqui, qual é olhar para a minha que causa quer de alcançar, pedir, qual é a controvérsia, o que eu quero alcançar. Se o espírito daquela ação está sendo seguido ali, né? Isso, porque às vezes o pedido é feito de uma maneira, gente, e seja em particular, seja com o poder público, na hora de se resolver e analisando mais profundamente, vê-se que tem outra maneira muito melhor de resolver aquilo. Mas é o que a gente volta para nossa primeira conversa de hoje, né? Talvez no âmbito extrajudicial a gente tenha mais essa margem de manobra no âmbito da CASC, de uma mediação, de uma arbitragem com a administração pública. Será que no processo judicial temos hoje as ferramentas? Mas esse é o tema do livro do Marco Antônio. E aí, qual foi a sua conclusão, doutor Marco Antônio? Conta pra gente, né, porque Luciana? você não há, eu acho que o Marco Antônio concorda comigo. Eu acho que a gente tem um engessamento precoce no processo judicial com a estabilização da demanda, né? Quer dizer, vem a contestação, tal, depois para você poder alterar a causa de pedir ou pedido só com a concordância do réu. Não é verdade? E às vezes você tem uma desigualdade entre as partes que precede ao processo. Sim. Então você tem uma inicial lá, formulada, causa de pedir, pedido, etc. e tal, uma pessoa mais simples, que buscou um advogado mais simples e formulou aquela inicial. Depois vem um super procurador do Estado, né, brincando aqui com o Marco Antônio, um profissional altamente preparado e que vai colher as deficiências da inicial. Aí, quando você estabiliza a demanda, você não tem mais essa elasticidade da causa de pedir. Eu às vezes, como juiz, assim, já me surpreendi. Poxa, se a pessoa tivesse alegado isso, ela ganhava esse processo. E aí a mediação possibilita isso, né? Que aí a gente já não tem esse engessamento, não é verdade? Exato, e a própria mediação nesse tipo de situação pode ser até uma forma de as pessoas se convencerem, olha, ainda que elas não cheguem a uma solução sobre o conflito, mas olha, vamos então trazer também esse pano de fundo de fato para cá, para a gente resolver o conflito inteiro, vamos aumentar aqui o pedido. E aí esse engessamento, né? Se os envolvidos podem fazer um acordo extrajudicialmente, envolvendo outras coisas, por que não eles poderem concordar de ampliar também esse processo para resolver dentro do processo? Sim, mas só para quem está assistindo a gente, para mim, que não entendo muito dessa parte, vou voltar na pergunta só para a gente deixar claro da conclusão do seu livro, basicamente. Então, estabilizada a demanda no âmbito do judiciário, ainda não foi votada a lei de processo estrutural que a Luciana falou, mas estamos diante de uma hipótese dessa. Há a possibilidade, sem a anuência das duas partes, de se alterar? Acho que em algumas situações excepcionais, sim. Que tipo de situação? Por exemplo, fato superveniente. O Código de Processo Civil, ele prevê que o juiz, inclusive de ofício, tem que tomar em consideração o fato superveniente. Por quê? Aquela ideia que a gente falava de atualidade da ação. O juiz não pode decidir uma ação à luz de algo que não existe mais, por exemplo. Então, é algo modificação da realidade fática. Modificação da realidade... Acaba sendo um fato superveniente. É um fato superveniente, é um fato aí, né, que é modificativo, novo, né? É um fato novo modificativo. Não tinha como prever, né? Isso. Eu procurei trazer uma série de situações em que isso pode acontecer. Por exemplo, às vezes tem um pedido que é conexo àquele pedido que já foi feito. Veja, tem uma decorrência totalmente necessária um do outro. Pelo Código de Processo, se eu faço uma segunda ação, essa ação tem que tramitar apensada essa, porque elas ficam preventas ao mesmo juiz. Sim. Então, por que, mesmo se o réu não concordar, nesse tipo de situação, será que eu não tenho que permitir que o juiz justificadamente insira isso naquele processo? Entendi. Entende? Há situações em que mesmo a lei trazendo essa previsão lá de que depois de saneamento só o réu pode concordar, né? Com o autor, a gente precisa permitir, porque a consequência prática, de outra maneira, levaria à mesma solução, que seria admitir aquela ampliação da ação. Entendi. E você considera, assim, que desde a fundação em 2016 e mais recentemente a partir de 2020, assim, a CASC teve um papel significativo na prevenção de litígios do Estado do Rio de Janeiro,
perante o Poder Judiciário? Assim, muitos processos deixaram de ser ajuizados? Olha, para mim, assim, foi a jornada que mais me realizou, assim, dentro da Procuradoria. Tudo que eu trabalhei na Procuradoria, eu sempre amei, todas as áreas, área de serviços públicos, dívida ativa, tudo, né? Quando a gente faz, né, aquilo que a gente gosta, a gente faz com muito prazer, mas eu, na Câmara, talvez tenha sido o que mais me encantou, né? E porque a gente vê a solução da vida das pessoas. Então, Sim. pô, e aí você perguntou assim, olha, como é que é essa prevenção de... Primeiro que assim, os nossos números foram números super interessantes. A gente, em 2022, 2023, somando os 2 anos, a gente conseguiu cerca de 320 milhões de economicidade para os cofres públicos dentro da Caramba! Câmara, né? E no iniciozinho de 2024, quase entrou em 2023, a gente conseguiu uma recuperação de 70 milhões para os cofres públicos. Então a gente vê que são números, né? Se for somar coisa, já dá quase 400 milhões aí de benefício econômico para o Estado. Ainda mais né? no nosso Estado no regime de recuperação fiscal. Sim, e então assim, a gente vê que os números, né, assim, para mim eu encho a boca para falar deles porque cria um econômetro para a gente, porque eu acho que a gente tem uma função também de mostrar isso para a sociedade, pro Estado. Até de difundir a mudança de cultura, né? Isso, porque Isso. no fundo o administrador ele É. precisa ver que tem resultado, né? Sim. E a gente se preocupou muito desde o início, aí, né? E tem tudo a ver com o título que vocês deram para o nosso encontro, né? Defendendo diálogos, porque a gente, desde o dia 1 que eu assumi, a gente falou, não, isso aqui só vai dar certo se todo mundo der a mão, porque é diálogo. Então, a Defensoria Pública sempre foi uma grande parceira, desde o dia 1, muito contato com a coordenação de Fazenda Pública, a coordenação civil, até a coordenação civil à época era da Patrícia, que é a atual defensora-geral, que também se tornou uma grande parceira. Sim. E a gente... eles entenderam desde o início o que a gente conseguia naquele momento. Eu expliquei, olha, o que a gente pode aqui trazer para a Câmara, né? Até para que eles pudessem entender, porque, vejam, na mudança de cultura, gente, vai haver um dia que talvez o poder público vai ter que justificar porque ele não está fazendo um acordo. Mas hoje, como a gente está mudando a cultura, a gente tem que deixar muito claro por que o acordo é a melhor solução. E quais são os temas, assim, mais dos top 3, assim, que vão para a CASC? Olha, a gente tem hoje, né? A gente tem coisas de política pública, né? Ações que já em curso, que são trazidas. Aí suspende o processo lá no Poder Judiciário e vem para a Isso. CASC E para vem tentar pra gente tentar um acordo e acordo. aí depois comunicar ao juízo. Nossa, A que gente- sonho, hein, Luciana? A gente tem questões de pessoal, também vira e mexe, surgem questões de pessoal, há algumas questões de contratos não pagos. De contratações do Estado, né? Isso, de contratações por conta daquele momento que o Estado teve, né, uma grave crise econômico-financeira. Sim. A gente tem um pouco de tudo, tem questões de patrimônio estadual, previdência, e porque no fundo, né, como é mudança de cultura, aos poucos a gente vai vendo as coisas acontecendo. E assim, é muito especial porque a gente falava, né, dessa coisa da realização. Quando o acordo acontece, às vezes, por exemplo, teve um caso da Defensoria, falava que a Defensoria é grande parceira. Tudo que a defensora coordenadora de Fazenda, ela tem 100% disso na Câmara, porque ela entendeu exatamente como é a metodologia e tudo que é trazido são casos que a gente consegue ali juntos chegar a soluções. Aí, por exemplo, uma vez a família chorava porque a gente conseguiu resolver o problema da matrícula do vestibular do rapaz super humilde. A família chorava, aí a gente fica com o olho cheio d'água junto, porque a gente está Claro. resolvendo ali algo que assim, ia ser ruim para o Estado também, para todo mundo, né? Então, e o tribunal também tem sido muito parceiro. A presidência do tribunal vira e mexe, oficia a Câmara enviando alguma coisa para que a gente tente fazer ali uma solução consensual. E aí, é o que você colocava da prevenção, né? O que a gente tenta fazer nessas situações bom, a gente identificou que aquela questão ali foi feito um acordo e que, por exemplo, para o Estado há um risco, né, de que ele esteja agindo de maneira equivocada, aí a gente tenta sugerir ali que seja já adotada uma política preventiva, seja de acordos, seja de mudança da Para situações postura. que tiveram uma solução na CASC que se repetem com outros atores Que a gente no viu âmbito que do tem um Estado. risco, por exemplo, um risco repetitivo. Quando os Entendi. autores, olha, então, administrador,
já que foi feito o acordo aqui, recomenda-se que você procure já mapear os outros casos para seguir a mesma lógica. E o acordo, né, tem uma maior efetividade, que é o próprio Estado ali sentado se comprometendo a resolver Sim. aquilo. É diferente de uma decisão impositiva que eventualmente vai exigir um cumprimento de sentença, uma Nos intervenção do dois âmbitos, judiciário. né? Tanto Pois no é. judicial quanto no administrativo, se tem acordo, você demonstrou sua vontade de realizar. E no meu discurso de... Porque assim, na mediação sempre tem um discursozinho de abertura. São as palavras iniciais, né? Que chamam assim na mediação. Mas eu sempre falo, especialmente nesses casos de política pública, por exemplo, para a defensoria, para o Ministério Público também, mas digo sempre isso para o administrador público que vem ali para a mediação. Fala, olha, quando a gente senta e faz a mediação, a gente se empodera. A gente, como administração pública, está Sem buscando... dúvida. dar a solução, a gente não está delegando para terceiro resolver. Então, isso também tem um efeito, olha, a gente está construindo uma nova administração pública quando a gente faz isso da maneira... Um administrador comprometido, que vai cumprir, é verdade. Né? Você muda a imagem, né, da administração pública. Poxa. Sabe? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi assim um avanço incrível, porque a cultura anterior era a cultura do litígio, assim, deixa que o judiciário resolve. Então não está satisfeito, propõe ação. Isso, né? Delegar para o judiciário. E é claro, né, até como o Luciano bem colocava assim, também a administração tem que se comprometer se ela puder. Senão, Sem olha, dúvida. infelizmente não pode ter acordo. Então aqui, né, vamos nos comprometer dentro daquilo que a gente pode efetivamente resolver. Fazer. Olha, às verdade. vezes para o jurisdicionado é mais importante ter uma resposta, ainda que ela seja negativa. Não vou conseguir entrar naquele vestibular, tenta mais um ano, para ela poder seguir a vida, por exemplo, porque é nesse insegurança, caso, né? do que a omissão. Às vezes tem isso também quando a pessoa física, que tem algum direito a ser tutelado. Pensei agora no exemplo do vestibular que você falava. Poxa, imagina eu não ter uma certeza se eu vou ou não vou conseguir me matricular, e o ano vai passando e a criança não volta para a escola. Talvez olha, não tem jeito, chegamos aqui a uma conclusão que não vai dar. Porque num processo judicial, né, tem casos que às vezes o juiz dá uma liminar para integrar aquele aluno à universidade e depois a liminar é cassada. Sim. 2 anos depois, dependendo do tempo que a demanda verdade. dura. E aí aquele aluno, ele cursou 2 anos de faculdade que não tem legitimidade nenhuma, ele perdeu 2 anos da vida dele, né? Talvez pela celeridade do método extrajudicial consensual, talvez ele seja também mais indicado, né? Olha, Priscila, você levantou a bola para uma ideia que eu tenho defendido nos meus textos sobre esse assunto e que, assim, também é uma das coisas que mais me satisfaz, porque, assim, até para o pessoal de casa entender, a gente não decide, né? A Câmara, ela procura facilitar o diálogo, né? E aí vai ter algum procurador que vai ser quem vai avaliar juridicamente a proposta que a administração vá fazer ou vá aceitar, né? Mas os acordos no âmbito da CASC geram efeitos, têm que ser cumpridos. Eles são homologados títulos. pelo procurador-geral e viram título executivo extrajudicial. Pronto. E se tiver processo judicial em curso, eles são homologados pelo judiciário e aí são título executivo judicial. Já pelo começa na 515 execução. do CPC. Mas sabe, você tocou num ponto que eu acho tão interessante, que é o seguinte: eu costumo dizer, olha, quando a gente fala de acesso à justiça, a gente fala que o acesso à justiça, a gente ouve, o dia na corte, né? E a Câmara, ela, na minha opinião, ela muitas vezes ela é o dia do jurisdicionado na administração pública. É onde ele tem acesso à justiça administrativa. E era o que você dizia, às vezes a pessoa não tem direito. Às vezes pode ser um absurdo o que ela está pedindo. Mas ela está pedindo ali por um desconhecimento, porque o advogado não a está assessorando bem. Pode ser por N motivos que aquilo esteja acontecendo. Mas só de ela estar ali, ter ido ali um agente administrativo, o agente ali falando com ela, a procuradoria... Ela se sente, assim, para ela aquilo ali... Acolhida de alguma forma. Ela é acolhida, ela está sendo reconhecida... Como cidadã. Como cidadã, exatamente. Claro, assim, claro. Então, isso é tão bonito também, assim, porque a gente vê que é um espaço de acesso à justiça dentro da administração pública. Né? Porque acesso à justiça não é só acesso ao poder judiciário, mas a solução justa para o conflito. Né? E, às vezes...
dar uma resposta para ela o que ela também precisa. Né? Porque até então, às vezes, a pessoa, até pelo volume da administração pública, é um papel que está no processo administrativo de um lado para o outro, até pelo volume, né? Ela não foi possível dar talvez um cuidado para aquilo no órgão, né? E ali ela está tendo aquele tratamento... Atenção é dando uma explicação racional, razoável, a negativa pode ser compreendida. Exatamente. Eu me lembro, assim, quando teve caso Detran, era para se fazer acordo, uma semana da autocomposição que a gente fez pela questão da pontuação, porque lembram que teve a lei que alterou de 20 para 40, sim. Então as pessoas que tinham até 40 já, por pontos na carteira vão perder a carteira. Para evitar que a pessoa perdesse a carteira, sim. Porque ali o Estado estava regularizando a situação de quem estava dentro dos requisitos legais e que por conta de o sistema não ter sido alterado, até então administrativamente tinha havido lá a cassação da carteira. Aí, por exemplo, às vezes aparecia a pessoa ali com 100 pontos na carteira. Se ela não tinha direito, mas só de ela ser nenhuma das vezes ela tinha direito, né? Ali de nenhum, mas assim, só de a gente explicar para ela, olha, então, senhor, aqui é porque era para quem tinha até 40 que a lei estabeleceu. O senhor passou muito, o senhor tem que cumprir o procedimento. Imagina a pessoa explicando isso, né? O senhor passou muito, querido. O senhor está com 100. O senhor já pode pedir 2 músicas no Fantástico, né? Tipo isso. Mas assim, a pessoa saía dali e falava pra gente, olha, muito obrigado. Agora eu entendi, porque né? A pessoa entendia, até então é o acesso à informação também, né? Verdade. Essa questão da cultura é muito importante. A gente volta para como é importante ter educação e saber os seus direitos e deveres enquanto cidadão e essa função fundamental. Não, e como o Marco Antônio falou desde o começo, o CPC de 2015 ele veio para estimular o diálogo, estimular dentro do processo judicial, fora do ambiente judicial, você estar com as partes, né? Ouvir as partes. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Sim. Né? E se ter alguma explicação, olha, isso não tem direito por conta disso, vamos tentar aqui chegar a um acordo, etc. e tal. É trazer essa tranquilidade, porque às vezes a pessoa acha que teve um direito violado, que na verdade ela não teve. Né? Sim. Sim, isso é o aspecto emocional dela, é a leitura que ela está fazendo ali da situação. Né? Mas sabe que outro dia, não querendo... Eu vou comentar isso, não porque eu queira me elogiar, não, de jeito nenhum, mas é que eu achei isso interessante. Tinha um litígio entre o Estado e o município acerca de uma área. Né? Então, segundo o Estado, aquela área pertencia ao Estado, o município teria, então, invadido, vamos usar essa expressão, aquela área e instalou ali uma atividade administrativa e tal e tal. Então, eu tentei fazer essa composição que acabou ocorrendo sobre a utilização da área. Então, ouvi alguns funcionários, né, do INEA tal e tal. Mas como não se chegou... depois chegou um acordo, né, mas teve uma fase do processo que não estava havendo acordo, então eu tive que colher realmente depoimentos de uma funcionária, acho que da Secretaria de Meio Ambiente, salvo engano. Aí tá bom. Aí quando acabou a audiência, ela falou assim, olha, doutora, eu nunca fui parte, eu nunca fui testemunha, nunca tive nenhum processo judicial, mas eu saio daqui muito bem impressionada com a justiça, porque a senhora tentou dialogar, a senhora tentou ouvir as partes, a senhora tentou compor, e é claro que eu estendo isso a todos os outros colegas e profissionais jurídicos que fazem isso. Mas a gente que te conhece sabe que ela fez o elogio que é justíssimo a você. Mas para ver isso, como isso é importante, porque as pessoas associam a justiça sempre a algo punitivo, ou mesmo a administração pública, né? Algo bonito, não, eu vou sofrer uma multa, eu vou sofrer uma sanção e tal. Então, a Procuradoria também, né, ter instituído essa Câmara e tentar fazer essa negociação, além de evitar o ajuizamento da demanda, como você mesmo falou, você traz um empoderamento do Poder Executivo de que não, nós estamos aqui para atendê-los, e o Judiciário também. E você vê que ao longo do CPC, tudo volta para esse diálogo. Eu acho até interessante, que a gente está aqui com um processualista maravilhoso, a gente não pode explorar. Perder, né? Eu não vou me lembrar agora exatamente do artigo, mas fala de um momento em que o juiz deve, naquela fase de saneamento do processo, trazer as partes para explicar ou explicitar melhor ou aperfeiçoar questões complexas. Né?
Eu achei isso interessante, isso é a reprodução, até acho que do Código de Processo Civil português, se eu não me engano, né? Ele convida as partes ao aperfeiçoamento dos fatos. Né? Porque às vezes você tem uma narrativa confusa, ou ambígua, ou imprecisa, então ele senta o juiz com as partes e vê que mais uma vez o juiz, não, mas o que isso quis dizer aqui nesse parágrafo? Eu acho isso interessante. Compartilhado, exatamente. Né? Por que é só responsabilidade do magistrado entender sozinho exatamente todos os contornos da controvérsia? Isso. Às vezes aquilo não está claro. Não está claro, exatamente. E fora quando às vezes também tem uma questão muito técnica que o magistrado está lendo ali, ele não entende exatamente por que daqueles pontos técnicos, as partes explicarem aquilo vai fazer toda a diferença para o magistrado que vão analisar. Eu acho que realmente é um instrumento assim, né, colaborativo e de construção coletiva da solução. Né? E é o retorno, assim, né, eu acho, o princípio da oralidade que se perdeu um pouco. Sim. Que é isso, que é o diálogo o tempo inteiro. Né? Eu acho que é um diálogo dentro do processo. Eu tive uma questão que foi super interessante, que o Estado, salvo engano, ele tinha uma verba específica para prover, né, o abastecimento de medicamentos nas unidades prisionais. Então, ele tinha lá um valor específico que ele recebia da União. Só que ele não conseguia usar aquele valor. A Defensoria Pública, então, move uma ação, né, e postou uma tutela de urgência e tal, porque não tinha abastecimento nas unidades prisionais. Aí, chamei lá os secretários, né, responsáveis por essas partes, e eles falaram o seguinte: olha, doutora, a gente faz licitação e as licitações são desertas. Por quê? Porque como as empresas não tinham recebido de contratos anteriores, elas não participavam das licitações. Então, você veja bem, não era um descumprimento verdadeiramente, era uma dificuldade, né, que eles encontravam, porque a empresa farmacêutica pensava que, poxa, eu já não recebi do contrato passado, eu vou participar. Aí o que eu fiz? Chamei as empresas farmacêuticas mais importantes assim para audiência e disse o seguinte: olha, existe uma verba específica, né, ela está ali carimbada, ela não pode ser utilizada para outras finalidades, então vocês podem participar porque vocês vão receber. E se não houver o pagamento, nós vamos poder resolver aqui no âmbito do processo judicial e tal. Aí o rapaz que participava, né, que era responsável ali pela realização das licitações, falou: doutor, aquilo foi fundamental, porque deu uma segurança de que eles iriam receber, e então começaram a participar. E veja bem a gravidade do problema. Você imagina as pessoas presas, né, que facilita a disseminação das doenças, enfim. Era um quadro assim muito complicado, mas veja bem, não era porque o Estado não queria cumprir, mas ele estava com uma dificuldade insuperável, porque as empresas não participavam das licitações. Então, assim, o valor dessas ações está nisso, né, porque faz com que o gestor, né, tome uma atitude, enfim, que naquele momento, né, ele precisou, inclusive, da cooperação do Poder Judiciário. Eu achei que o judiciário foi tipo um avalista ali. Se você não receber, você vai receber, porque está escrito no processo aqui. Não, nesse caso foi fundamental. Isso, tinha uma verba específica para aquilo. Então não era nem falta de verba. Era não conseguir fazer as licitações. Sim. Porque as pessoas... E eu vi isso de você, né, Luciana, que é a magistrada do caso, realmente, é uma segurança que eles têm ali, é uma tranquilidade, né? E é isso que os estudiosos, né, dos litigios estruturais defendem, né? Que é um processo que ele tem que ser pautado, aliás, todo processo deve ser pautado pelo diálogo, mas principalmente se tratando de execução de política pública, para que o juiz possa ter... até em observância à nova lei de introdução ao Código Civil, que é a decisão consequencialista, né? Como é que eu posso dimensionar as consequências da decisão se eu não conheço aquele litígio por inteiro? Sim. Então, esse diálogo, e vai fazendo que o administrador público continue no papel dele, né? Porque ele vai trazer essa responsabilidade para o julgador, né? Que vai acabar proferindo uma decisão sobre algo que ele deveria ter decidido, que ele deveria ter encaminhado. Então, eu acho que esse modelo procedimental, né, de diálogo, né,
ainda é o mais compatível com esse tipo de litígio. E mesmo em outros, né? Em outros, como a gente vê aqui, em casos individuais de matrícula de colégio, de saúde. Muito interessante mesmo. Né? E como é que você consegue dar uma paz às pessoas? Né? Imagino que você deva ter casos ali, como você falou, da matrícula do aluno, que a mãe chorou, tal e tal, que para ela aquilo ali é vital. Né? A gente não, né? A gente estar perto das pessoas envolvidas no litígio, essa emoção que de alguma forma a gente capta, a gente vê como é importante o que a gente está fazendo. E isso acaba eu acho movendo a gente, né? Movendo. E Marco, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Assim, você considera que dentro desse modelo da casca, assim, ainda vai ter gente questionando a existência, assim, já tivemos questionamentos sobre isso, ou você acha que hoje o caminho da consensualidade, a gente tem a transação tributária já também, né, que era um super mito, né, não pode transacionar o crédito tributário porque é um direito indisponível público e tudo. Você acha que é um caminho assim, sem volta? Já recebeu algum tipo de ofício para esclarecer do Tribunal de Contas, órgãos de controle em geral? Olha, felizmente a gente vê que, talvez, eu acho que pelo fato de isso ter sido construído com diálogo com todas as instituições elas confiam no método. E claro, né, a gente tem que ter um devido processo legal dentro do método. Então, por exemplo, pelos atos, tanto a lei estadual da autocomposição, que foi uma vitória também da Procuradoria, de a gente ter aprovação, a primeira lei estadual de autocomposição, foi aqui do Rio, a gente tem resolução que coloca um procedimento, tem que ter parecer jurídico, tem que haver as devidas declarações dos órgãos técnicos. Então, tudo isso protege todos os envolvidos e traz confiança para todos os envolvidos, né? E aí não gerou... Nunca tivemos nenhum questionamento de acordos, exatamente porque é tudo muito justificado e demonstrado, e sempre com aquela preocupação que eu colocava, olha, um dia vai ter que ser justificado por que não se fez acordo, mas por hora, então isso tem que estar muito, muito claro para todos. Essa cautela está sendo adotada. E eu sempre faço essa recomendação a todos como mediador, né, já que eu não atuo desse jeito, mas para que todos tenham esses cuidados dentro das suas responsabilidades no procedimento. Maravilha. Lu, tem mais alguma consideração? Tirar mais alguma casquinha do professor Marco Antônio? Olha, se eu pudesse, eu ficava aqui até meia-noite com todas as casquinhas do mundo. Então a gente já deixa o convite para uma próxima edição. Vai ser um prazer. Talvez com alguma outra novidade, um livro, quando essa lei aí do processo estrutural for editada, promulgada, ou ela tiver mesmo Mas quem não conhece o livro ainda, Modificação da Causa de Pedido, o pedido está lá. Tá Marco lá Antônio na minha Rodrigues. Marco Antônio Rodrigues. E tem também, aproveitar para fazer aqui a propaganda, o Desfazenda Pública no Processo Civil, que saiu a última edição, porque eu tô com uma parte toda de consensualidade e administração pública, muito à luz dessas experiências que a gente teve, então também que fica maravilha, já vou comprar o meu e pedir autógrafo. Bom, então, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje. Como a gente não pode deixar de falar, não esquece de curtir, compartilhar o nosso podcast, ir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está no Spotify, no YouTube, no Deezer. E agradecer, né, essa ilustríssima presença do Dr. Marco Antônio, nosso querido professor de processo civil e muso da consensualidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer pra gente, enorme. né? Muito obrigada, aqui. Marco. E volte sempre. Eu que agradeço, gente. Olha, foi super agradável estar com duas amigas aqui, tão qualificadas para a gente conversar sobre isso, e que realmente a consensualidade é o presente da solução dos conflitos e certamente ainda vai crescer muito mais. E aí a gente sempre tem uma pergunta que a gente termina